daqui, eu não vou dar um passo se o Senhor não for conosco. Hoje tem pessoas aí andando sem a direção de Deus, fazendo tudo sem o aval de Deus. Moisés foi claro, ele diz: olha, se a tua presença não for conosco, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu não vou dar um passo sequer se o Senhor não for conosco. Mas Deus afirmou a Moisés aqui, isto é lindo, irmãos, porque a presença de Deus é a maior necessidade da igreja hoje. O Espírito Santo me fez sentir e saber isso, que a presença de Deus é a maior necessidade da igreja nos dias atuais. Olha, Deus retirou a sua presença aqui do meio do povo. E Deus disse para Moisés que ia mandar anjo. Moisés diz: não quero, não aceito. Não, anjo. Alguém poderia dizer nos dias de hoje, pastor Adilson, mas olha, que maravilha, anjos, né? Porque tem crente que quando o pastor ou uma irmã, um irmão diz que está vendo um anjo, tem crente que pula, salta, corre para lá e para cá, fica todo agitado só de ouvir falar que alguém está vendo um anjo na igreja. Deus disse: olha, eu não vou com vocês, mas eu vou mandar um anjo. Moisés, irmão, estava decisivo naquilo que ele considerava ser Deus para a sua vida. Deus tem que ser insubstituível para você. Ele diz: não, anjo eu não quero, anjo eu não quero, mas Moisés, eu não vou, mas vou mandar um anjo com vocês. Ele diz: não, se a tua presença não for conosco, eu não vou mover um passo sequer. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés não queria anjo, ele queria a presença de Deus. E estudando esse texto, escute bem isso. Eu anotei aqui alguns apontamentos para você valorizar esta real e doce presença de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque tem crente que deixou de valorizar a presença de Deus. E eu sempre digo que culto sem a presença de Deus não é culto. Culto sem a presença de Deus não passa de uma reunião oca e vazia, aonde ninguém sente nada, absolutamente nada. Culto sem a presença de Deus é apenas uma reunião social, um encontro de amigos. Culto sem a presença de Deus é como uma noite sem lua, é como uma noite sem estrelas. Culto sem a presença de Deus é como o mar sem peixe, é como um dia sem sol. Irmão, eu não posso viver sem a presença de Deus na minha vida. Você não pode viver sem a presença de Deus na sua vida. E ali naquele banner, nós temos um alerta: nunca saia da presença de Deus. Nunca saia da presença de Deus, porque a presença de Deus é doce, é maravilhosa, é afável. A presença de Deus é tudo na nossa vida. E Moisés sabia disso. Por isso que Moisés não aceitou. Ele diz: eu não quero anjo não, eu quero a tua presença. Ele insistiu com Deus. Ele não aceitou
Às vezes nós aceitamos, vem o desânimo, vem a fraqueza, vem a falta de fé, e você arreia, você se mostra frouxo, desanimado, desapercebido, e aceita viver sem a presença de Deus. Mas Moisés diz: eu não aceito. Eu não aceito. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E muitas vezes, irmão, a gente fica preocupados com tantas coisas. Coisas materiais, que são coisas susceptíveis, transitórias, passageiras na nossa vida. E a gente esquece da presença de Deus. E às vezes Deus até nos satisfaz nestas coisas. Coloca aí o Salmo 106, verso 15. Que diz assim: o reino dos céus não é feito de boas intenções, é feito de boas atitudes acompanhadas de boas intenções. Olha o que diz ali: e ele lhes deu o que pediram, mas fê-los definhar de doença. Aqui a minha tradução diz: e fez desfinhar a sua alma. Ou seja, Deus satisfez o coração deles na abundância de coisas materiais, só que eles perderam a presença de Deus. Olha, irmão, a presença de Deus na nossa vida é insubstituível. Você pode ter a despensa cheia, você pode ter muito dinheiro no bolso, você pode morar numa casa bonita, uma casa nobre, você pode ter um carro do ano muito lindo, muito chique, muito bonito, mas se você não tiver a presença de Deus, você não é nada. Não perca a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é insubstituível na nossa vida. E quantos crentes que, por tanta insistência que faz com Deus, Deus dá aquilo que é material, dá até prosperidade, dá até casa, carros e tantas coisas, mas a alma desses crentes estão secas, espiritualmente falando, já não sente mais a presença de Deus. Quantos crentes, pastor Adilson, que já não sentem mais a presença de Deus no culto. Está no culto, a glória de Deus está se movendo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, o irmão da direita chora, o irmão da esquerda dá glória a Deus, mas ele permanece seco espiritualmente falando, e não sente nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Perdeu a presença de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, que se você nesta noite se humilhar, se você orar, se você se prostrar diante de Deus, Deus vai renovar a tua vida nesta noite. Você vai sair daqui diferente. Você vai começar a voltar a sentir a glória de Deus, aquela alegria que você sentia antes, aquele prazer de cultuar, porque tem muitos crentes que nem ânimo para cultuar hoje tem. Às vezes vem na igreja com dificuldades. Por quê? Porque não tem mais a presença de Deus, já não dá mais importância à presença de Deus em suas vidas. O que é mais importante hoje em suas vidas é aquilo que é material, o mundo material que está à sua volta, mas está se esquecendo da importância da presença de Deus.
Esse tema aqui é muito importante, porque quando você começa a decorrer a Bíblia, está escrito lá no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 13, que na presença do Senhor, brasas de fogo se acende. Tem brasas de fogo aqui, irmão? Se tiver brasas aqui, ainda que sejam apagadas, Deus vai começar a reacendê-las aqui, e você vai voltar a sentir a presença de Deus. Pelo resplendor, diz a Bíblia, da presença de Deus, brasas de fogo se acendem. Quantas vezes a gente cultua ao Senhor, mas eu nem sei se a gente poderia chamar isso de culto. Aquela coisa fria, monótona, oca, vazia. Você chega aqui vazio e sai mais vazio do que entrou. Mas não é que o culto está ruim, porque não tem culto ruim. Tem crente ruim, tem crente que chega vazio, não ora, não glorifica, não adora, não louva ao Senhor durante o culto, não dá aleluia, não dá glória a Deus. Isso tem, mas não tem culto ruim, porque aonde está a presença do Senhor, maravilhas acontecem. Aonde Deus está, a sua presença está ali presente. Está escrito que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele está no meio deles. Quantos estão sentindo Deus aqui em nosso meio? Se você sente, levante as suas mãos para os céus e glorifique a Deus, porque a presença de Deus está aqui neste lugar. Interessante que a Bíblia diz que o coração alegre desaformoseia o rosto, amém? Ah, não é amém não. É o contrário o efeito. O coração alegre aformoseia o rosto. Equivale a dizer que quando o crente está alegre, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia. Você olha para o rosto dele, está brilhando. Tamanha é a glória de Deus na vida dele. Deixa eu ver se tem alguns rostos aqui brilhando. Se tem, é a glória de Deus que está em sua vida, tomando conta da sua vida. E é interessante que na presença desse Deus, está escrito lá em Jó capítulo 41 e o versículo 22, que na presença desse Deus, até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Na presença desse Deus, até a tristeza salta de alegria. Deixa eu perguntar, tem alguém triste aqui, irmão? Ah, não é possível que alguém esteja triste aqui, porque a presença de Deus está nesse lugar. E aonde está a presença de Deus, irmão? Abundante alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Levante a mão aí. Começa a se alegrar na presença de Deus, que Deus vai renovar você, espiritualmente falando. Você vai sair daqui mais forte, mais alegre, mais feliz, mais bem-humorado, porque tem crente que está de baixo humor. Parece que ele chupou uma dúzia de limão azedo. Você olha para ele, parece que o rosto é de quadro. Sabe aqueles quadros assim? Tá lá. O maxilar está engessado. Não dá glória a Deus de jeito nenhum. Crente quadro. Nem se move o dedo, irmão, para levantar a mão para adorar a Deus. Isso não é inovação não. Isso é Bíblia. Está escrito em Salmos para a gente levantar as mãos no santuário para adorar o Deus vivo e poderoso. E tem crente que nem a mão para Deus levanta. Levante a sua mão, adore aquele que vive eternamente. Adore ao Senhor, porque a sua presença está aqui. Olha, escute bem isso. Não fique procurando um lugar abençoado. Se tu uma bênção. Olha, irmãos, não é o lugar que vai mudar,
É você que tem que mudar o lugar. Não fique procurando aí um lugar abençoado. Mas você tem que ser uma bênção para mudar o lugar onde você está. Na tua casa não tem a presença de Deus, começa a fazer alguma coisa para mudar essa situação. A tua vida está seca, espiritualmente falando, há muito tempo que você não sente a presença de Deus. Começa a orar, jejuar, chegar no culto mais cedo, começa a ler mais a Bíblia, volte a sentir a presença de Deus na sua vida, volta a sentir a presença de Deus.